Então, vamos começar aqui trazendo um pouco sobre quem está nessa matrix e que, por algum motivo, vai começar a subir essa escadinha do autoconhecimento, vai começar a escalar os níveis de consciência rumo à iluminação. Então, normalmente quem está na matrix tem o que a gente chama de crenças limitantes, ou seja, acredita em coisas que limitam ela a executar o seu potencial máximo. Então, ela acredita, por exemplo, que certas coisas são imutáveis, que ela não tem controle sobre a sua vida. Ela não consegue compreender que existe um mundo muito além do que é aquele que ela está vivendo ali, que veio sendo passado de geração após geração, e que é a realidade que ela aprendeu, seja por genética, seja pelo contexto histórico de onde ela está, pela região onde ela está, ou seja, pela que ela vivenciou na infância. Ela acha que o mundo é exatamente aquilo, não questiona se existem outras possibilidades. Então, por exemplo, se eu nasci pobre, eu vou permanecer pobre, e se eu nasci rico, eu vou permanecer rico. É como se tivesse essa crença de que isso não pode ser alterado. Quem está na Matrix acaba sendo muito focado no materialismo. Por quê? Porque está completamente associado ao nível de sobrevivência. O que você faz todos os dias na sua vida? Você procura trabalho, você trabalha para ganhar dinheiro, para sobreviver. Então, os indicadores de sucesso, por exemplo, para uma pessoa que está na Matrix, são a acumulação de bens. Ter muito dinheiro, ter um status social. Isso é o que faz com que você se sinta uma pessoa bem-sucedida, porque você tem muita coisa material. E a felicidade, na maior parte das vezes, ela também está vinculada a todas essas posses, todas as conquistas que são muito no lugar do ego, do orgulho, né? De só conseguir se orgulhar de si quando está conseguindo criar na matéria, criar dinheiro, criar condições para que você tenha bens materiais. Quem está na Matrix também é muito conformista, né? Então, o que está acontecendo é o que está acontecendo, eu não posso mudar, a vida é assim mesmo, né? Então, a gente fala muito que está no piloto automático ali. É uma pessoa que, por exemplo, teve uma doença, vai lá, tenta resolver aquela doença com o médico, mas nunca vai tentar entender qual é a origem, qual é a raiz disso, por que que isso começou. Quais os hábitos ou comportamentos que você teve que geraram isso, né? É como se vivesse muito em cima do que a sociedade diz que é certo, do que ela enxerga dentro da bolha do mundo dela, sem ela conseguir refletir sobre suas vontades pessoais, seus desejos pessoais, o que ela pensa. Ela não tem uma visão dela do mundo, e aí ela fica conformada, porque o que ela vê é aquela realidade e ela não imagina que exista algo diferente. Note que depois dessa era desse avanço que a gente teve de telecomunicações e toda essa interconectividade que a gente tem digital, esse conformismo ele está conseguindo ser rompido. Por quê? Porque a gente consegue ver, por exemplo, em redes sociais, pessoas comuns como você, como eu, que de repente foram lá e ascenderam e estão conquistando uma vida diferente, né? Então, você percebe que a Matrix, ela era ainda muito forte quando a gente não tinha a informação. Então, a gente não sabia o que acontecia em outros lugares do mundo ou com outras pessoas, e as pessoas, a gente, que eu falo, né, no passado, porque eu, quando estava fazendo faculdade, ainda não existia computador. Não sei se vocês sabem, mas
Isso são coisas muito recentes, né? Então, na minha infância, na minha juventude, ali no começo da faculdade, a gente ainda não tinha isso, não, de WhatsApp, de telefone. Eu ligava para minha mãe do telefone fixo uma vez por mês para falar para ela, uma vez por semana para falar para ela que estava tudo bem, né? Tinha televisão, claro, mas não tinha toda essa informação, não usava computador. Eu fui usar computador no último ano da faculdade para escrever o TCC. Tá? Então, isso tudo é muito recente. Então, quando eu falo que a gente ali num passado muito recente, a gente estava vivendo uma matrix em que a gente sabia o que estava acontecendo ali ao nosso redor e não existia nem essa possibilidade de visualizar ou saber que era possível ter uma vida diferente daquela. Quem está na Matrix tem muito medo de mudar também, apesar de às vezes ter acesso a essas informações de mudança. Porque o conhecido é seguro. Porque, poxa vida, né? A gente já tem alguns relatos até de pessoas que às vezes assim viviam na favela e conseguiram se tornar milionários, né? E o que eles fizeram para sair de um lugar para o outro? Eles fizeram um descolamento desse vínculo ou dessa sensação de pertencimento. Então, eu preciso deixar de acreditar que aquilo que é conhecido, que é tangível para mim, é o que é o seguro e daqui eu não poder sair. Eu preciso parar de achar que eu não vou ter amigos ou eu não vou ser amado se eu mudar. Eu preciso começar a perceber que o que eu estava vivendo ali, né, esse exemplo da favela, do cantor de favela, ele é real, ele percebe que ele teve que largar todos os amigos, porque os amigos começaram a caçoar dele, que ele nunca ia conseguir, porque todas as pessoas ao redor dele desestimulavam ele, mas quando ele acreditou que ele podia mudar e ele decidiu que ele não ficaria mais na situação insatisfatória que ele estava, ele se descolou dessa necessidade de pertencer a esse grupo e criou um novo grupo e criou uma nova vida. E isso é completamente possível. Mas quem está muito conectado na Matrix, está muito conectado com os amigos, a família, a história que está vivendo aqui, o que é conhecido, e tem muito medo do desconhecido e medo de mudar. Quem está na Matrix reprime emoções, reprime, não tem conexão emocional, nem com você mesmo, às vezes nem com outras pessoas, né? Não mostra os seus descontentamentos. Quem está na Matrix tem um pensamento muito linear também e não consegue, por exemplo, entender as subjetividades que existem por detrás de todo o funcionamento do mundo. Por isso que muitas vezes quem está na Matrix está sempre ressentindo o passado, sabe aquela pessoa que está o tempo todo contando como que foi a vida, vendo fotos e olhando, nossa, olha como minha filhinha era linda quando ela era neném, e passa o dia inteiro remoendo aquele passado ou ressentindo a pessoa que te machucou, que te feriu, que te traiu, que fez algo contra você, tá o tempo todo lá em outro lugar, no passado, ou tá o tempo todo lá no futuro, porque tá preocupado se vai ter dinheiro para pagar as contas, porque tá preocupado se XYZ vai acontecer, tá ansioso com medo do futuro. Quem está na Matrix não consegue ter estado de presença, que é um dos grandes aprendizados de quando a gente sai desse lugar. E precisa dessa linearidade, né? E vocês vão ver ao longo das escadinhas aqui que a linearidade ela é mais intensa conforme a gente está nos degraus mais baixos e ela vai ficando mais desnecessária conforme a gente vai subindo os degraus da consciência. Uma das características da Matrix também é que essas pessoas não têm autoconhecimento. Então, assim, não buscam autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É eu
entender a mim mesmo, é eu buscar entender quais são os meus propósitos, qual é a minha paixão, o que que me motiva, o que que me dá entusiasmo, por que que eu faço o que eu estou fazendo? E buscar ter uma clareza de quais são os meus valores, o que que é inegociável para mim, né? Tem uma ferramenta, por exemplo, de autoconhecimento japonesa que é muito conhecida, que chama Ikigai. Você pode procurar no Google e fazer. Ali, quando eu fiz o Ikigai, lá em 2018, que eu estava vivendo completamente vazia, buscando um propósito, aquilo foi muito esclarecedor para mim. Para eu olhar e falar, tá, deixa eu entender aqui quem eu sou em tudo isso. Eu gosto disso, não gosto disso, eu me sinto confortável fazendo isso. O que que eu faria de trabalho que eu não precisaria ganhar dinheiro e faria por amor, com entusiasmo, com alegria, sem precisar nem ganhar dinheiro por isso? E aí você vai juntando as pedras, as peças do quebra-cabeça para justamente trazer, então, um olhar para conhecer e entender quem você é. Quem gosta mais da parte mística vai buscar fazer o seu mapa natal, seu mapa astrológico, entender o que foi sua missão de alma, por que você está aqui, né? Mas quem está na Matrix nem está pensando nisso. E aí, quem está na Matrix normalmente tem um comportamento muito reativo, muito impulsivo, depende muito de uma validação externa, então eu preciso que os outros falem que eu sou bonito, que eu estou certo, que o caminho é esse, e tem dificuldade de tomar decisão por si só, porque precisa fazer as coisas para agradar o outro, e não porque é um pensamento próprio, né? E por aí vai. Então, assim, tem muitos comportamentos, né, da Matrix que eu citei aqui, né, que é de viver nesse piloto automático, não se questionando do porquê faz o que faz, não buscando satisfação ou entusiasmo ou contentamento naquilo que faz, muito conformismo, muita resistência em mudar, em trazer de coisas diferentes. Quem está na Matrix é esse lugar da crença, numa visão dual da humanidade. Então, tudo que acontece tem um julgamento por trás, ou foi bom, ou foi mal, ou foi certo, ou foi errado. E sempre tem um juiz ali determinando o que acontece. Se você quiser, depois a gente aprofunda mais sobre dualidade. É muito desempoderado, né? Quem está na Matrix acha que assim, eu não posso melhorar porque a culpa é do governo. Coloca o destino, a sociedade, o externo, alguma coisa está acontecendo que não permite que eu melhore, progrida, evolua, né? Toda a tua vida, a vida de quem está na Matrix, ela é regida pelas forças externas. Então, você acaba não tendo controle das circunstâncias e, é mais fácil eu culpar o governo, eu projetar a responsabilidade dos problemas da minha vida no outro para que eu continue aqui no meu vitimismo, vivendo a minha vidinha desempoderada, sem entender que eu sou criador da minha realidade. Então, justamente por isso tudo, quem está na Matrix está separado do todo. Lembra que eu falei no começo que o estado de iluminação, você é completamente, você vive 100% sentindo, vivenciando, experienciando a vida sendo um com tudo que existe? Quem está na Matrix entende que ele é separado, ele é distinto do outro, né? Então, todos os impactos que a sua vida tem com relação ao outro, eles são ignorados. Eu vou dar um exemplo simples de quem está muito na Matrix, que normalmente é extremamente egoísta, perto de uma pessoa que está aqui, ó, subindo, começando essa escadaria. Quem está na Matrix, normalmente, joga lixo no chão, joga lixo na praia, não está nem aí. Por quê? Porque não está nem aí com o todo, porque está pensando só em si. Uma pessoa que está começando a despertar o quanto que o impacto dela invade e tem impacto no todo, ela já começa a olhar e falar, poxa, deixa eu ser consciente aqui de não jogar esse lixo
chão, porque se eu jogar, o outro jogar, o outro jogar, o outro jogar, o outro jogar, na hora que a gente vê, vai estar toda essa praia vai estar imunda, cheia de lixo. Então, quem está na Matrix está o tempo todo nem aí com o que está acontecendo com o todo. Muito mais focado só em si. E normalmente, aí tratando de questão de espiritual, ou é alguém muito cético, né, que está muito valorizando ali a questão da lógica, a questão da razão, a questão de, às vezes, ter até ser ateu ou agnóstico, ou está muito vinculado a religiões que também aprisionam os seus passos. Então, acho que é isso que eu precisava falar. Ah, Matrix é sinônimo de mentalidade de escassez, tá? Olhando aqui minhas notas, lembrei mais uma coisa. Então, o que é ter uma mentalidade de escassez? É eu enxergar o mundo como um lugar onde todos os recursos que existem são finitos, são escassos, são limitados. Seja esse recurso dinheiro, seja esse recurso amor, seja felicidade, seja relacionamentos, é como se sempre enxergasse o mundo pelo lado do que está faltando e não pelo lado bom. Sempre olha tudo com negativismo, com um lugar de que acha que as coisas ali não tem como ser melhores. Tá? E aí, é claro que uma pessoa que está vivendo nesse lugar, ela vai agir, por exemplo, com excesso de competição, porque se tenho recursos escassos, eu preciso brigar aqui, competir, porque senão eu vou ficar sem, né? Fica muito naquele lugar de que a vida é uma luta, é uma batalha, e eu tenho que me esforçar para ser valorizado. Enfim, é mais ou menos isso, assim, a ideia do que é a forma como se comporta e como é alguém na Matrix. Eu percebo que hoje eu tenho uma série de pessoas que eu atendo ainda, que ainda estão na Matrix, por mais que estejam, tenham iniciado um processo de autoconhecimento. O que que, o que que muda quando você está na Matrix e você vai começar um processo de autoconhecimento? É você compreender em nível de conhecimento tudo isso que eu estou te falando, e a partir de agora você orar e vigiar os seus pensamentos. Então, toda vez que você percebe, poxa vida, olha, parece que eu estou aqui com medo de mudar. Olha, parece que eu estou resistindo para essa situação. Eu estou procrastinando ou eu estou paralisada numa determinada situação porque eu estou com medo por trás aqui. E medo é longe da verdade de Deus. Tudo que é medo é distante de Deus, é distante da iluminação. Né? Ou você começa a tomar consciência de que às vezes você tem um vazio interno que não está sendo preenchido com, por mais que você tenha dinheiro, parece que isso daí não está fazendo sentido, está faltando um propósito, que o status não faz mais sentido, que você às vezes encontrar com a sua amiga e ficar conversando sobre a bolsa que você comprou, o sapato da loja tal, ou qualquer coisa nesse sentido, já não faz você sentir contentamento, realização, satisfação. Ou observa se você se sente muito ansioso, muito estressado, às vezes doente. Todos esses são sinais de quem está sendo chamado a tomar consciência de onde ainda está na Matrix. As emoções predominantes de quem está na Matrix são a vergonha, a culpa, pode ser culpar o outro, ou a autoculpa, né, o autoflagelo, a apatia, não ter vontade de fazer as coisas, a tristeza, o medo, o desejo no sentido de ambição, no sentido de desejar, de querer, prazer de curto prazo, coisas imediatas, né? Então, a pessoa que tem a compulsão por compra, que tem um vício em qualquer coisa, né?
Vício pode ser em bebida alcoólica, em droga, pode ser em fofoca, pode ser em pornografia. Tudo isso são desejos de curto prazo. Isso faz com que você esteja na Matrix ainda. Raiva, né? Irritabilidade extrema, orgulho, arrogância. Isso tudo são sentimentos, são emoções atrelados a quem está na Matrix. Então, eu vou fazer para vocês uma analogia que eu gosto de usar, sobre quando você estava nesse lugar que é a Matrix, que é um lugar onde eu já estive, onde eu vivi 32 anos da minha vida, onde eu pensava que quanto mais bem-sucedida eu fosse, mais realização eu teria, onde eu tinha entendido que a minha segurança e a minha sobrevivência estava em fazer faculdade, mestrado, ter um concurso público, trabalhar com esse tipo de atividade que te dá uma sensação de segurança, de estabilidade financeira, onde eu entendia que eu precisava seguir a cartilha, né, do que todo mundo faz, né? Então, o que todo mundo está fazendo é o que é certo, não o que fazia meu coração vibrar. Eu estive nesse lugar. E normalmente, para você sair desse lugar, do degrau zero, aqui, né? Do piso aqui da onde tem a minha imagem aí. E você sair dessa ignorância inconsciente, tem que acontecer um acontecimento marcante. Então, ou você tá cheio de doença, ou você tá estressado, ou você entra em falência, ou alguém morre, você passa por um luto muito dolorido, alguma coisa catastrófica acontece que faz com que você saia dessa ignorância inconsciente e busque se tornar consciente da sua ignorância, porque esse é o primeiro passo. Eu entender que eu só sei que nada sei e que eu até 32 anos no meu caso, eu era ignorante sobre a possibilidade de existir uma consciência que faz parte do meu ser, que está regendo toda a minha vida. Ou também, hoje a gente tem uma outra forma de você sair desse lugar, que é muito sobre a pessoa ali, ó, te dar a mãozinha, te puxar para sair dali. Você vê o exemplo de alguém, você vê alguém que te inspira, e alguém vai lá e te ensina e fala: vem cá que eu vou te ensinar a sair desse lugar aí da Matrix, né? E aí você começa a perceber que você não é só o seu corpo físico, porque quando você está na Matrix, você vive 100% identificado com a matéria. Então, você é seu corpo físico. E, por exemplo, uma doença que você tem no seu corpo físico não tem nada a ver com o seu emocional, não tem nada a ver com a sua forma de pensar, com o seu mental. Não tem nada a ver com os seus comportamentos. A doença veio e eu tenho que tomar um remédio, e tomo remédio, e passou e vida que segue, né? Quando você passa por alguma tragédia ou alguma coisa que faz você enxergar que existe, ou buscar enxergar, buscar esse lugar de procurar um propósito, procurar um porquê, e encontrar esse lugar que existe uma escadinha ali para você subir, você começa a sair dessa ignorância inconsciente e você passa a se tornar um ignorante consciente. Então, você é consciente da sua ignorância. E aí se inicia, então, o que a gente chama do despertar da consciência. Você já despertou, você consegue compreender que você é ignorante sobre muita coisa que existe no mundo visível e no invisível. E você percebe que existe um mundo de possibilidades que você pode buscar a vir, conhecer e entender para resolver suas dores ou trazer os seus sonhos para a matéria. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui no material que eu preparei, que é
é um vídeo do Instagram, mas eu quis colocar com uma celebridade falando sobre o despertar da consciência, porque se você ainda está no degrau da Matrix, ou está aqui nessa escadinha, aprendendo a sair daqui para ali, tá, né, circulando entre esse lugar, você ainda possivelmente precisa de alguém popular para se impressionar ou para acreditar, né? Então tem que ser uma pessoa com muitos seguidores, ou tem que ser alguém famoso para você olhar e dar atenção. Então vamos ver aqui. And I suddenly got it. I understood suddenly how thought was just an illusory thing, and how thought is responsible for, if not all, most of the suffering we experience. I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective, and I wondered, who is it that's aware that I'm thinking? And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom from myself, from my problems. I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. I was no longer a fragment of the universe. I was the universe. And ever since that day, I've been trying to get back there. Comes and goes. It's like riding a wave. Sometimes I'm on, sometimes I'm off. But at least I know where I want to go. I woke up and... Então é isso, pessoal. Ele resume muito bem, né? É isso que eu estou trazendo para vocês, até de você aprender e entender que tem um lugar aqui, ó, que é viver em consciência. Você já consegue entender, mas você fica ali. Ai, meu Deus, eu quero voltar para aquele lugar, como que eu faço? Vai e volta, né? E fica, de certa forma, entre aspas, em uma luta, né? Para conseguir se livrar da Matrix, né? Então, quem estava na Matrix e quem está nessa transição de despertar da consciência vive essa dificuldade de se auto ainda vigiar e de auto observar os seus pensamentos e de ficar, nossa, peraí, agora eu estou no julgamento, agora eu estou no criticismo, agora eu estou no vitimismo. Nossa, agora eu fui manipuladora, meu Deus, eu fiz manipulação. Agora eu tô fazendo fofoca. Ai, tô na Matrix de novo, né? Tô no comodismo, tô com apego, tô buscando prazer imediato. Então você fica o tempo todo agora começando a perceber que hora você tá na Matrix através desses comportamentos e que horas você não está mais, que é quando não tem esse tipo de negativos, né? Veja, Matrix é caos, é sofrimento, as pessoas estão angustiadas, tem vício, só que a Matrix ela ainda não sabe que existe um lugar melhor, né? Ela não confia ou não acredita que pode existir esse primeiro degrauzinho aí, vermelhinho que eu coloquei para vocês. Ela está muito na tentação, está muito na certeza, não, porque eu tenho certeza que é isso, e aí não se abre para ouvir coisas novas, né? Tem um egocentrismo muito forte por aí, né? Normalmente quem é muito também praticante de uma religião com muita com uma fé cega, assim, que não questiona, que não se busca saber, ou pratica religião, mas por culpa, por medo ou por um costume social da sua região, e aí acaba, de fato, não sendo um praticante daquela religião. É alguém que, assim, não está buscando nada, né? Quem já foi para esse degrau vermelhinho, ela já tem um outro lugar, assim, então ela já começa a pensar em uma religião ou em uma espiritualidade, em alguma coisa para ajudar a resolver os problemas dela, ela sai nesse foco só do físico, do corpo, e começa a perceber a sua mente, que é o que o Jim Carrey trouxe ali. Eu comecei a perceber que eu não sou a minha mente, eu não sou esses pensamentos.
né? Ela começa a observar suas rotinas. Poxa, o que está me trazendo sofrimento? Começa a buscar um novo hábito, né? Ela começa a buscar as causas e consequências também, né? Então, por que que eu... poxa vida, se eu estou aqui com tal doença, e tal doença, ela tem como origem a falta de exercício físico, a falta de uma alimentação correta. Por que que eu, então, não começo a cuidar de mim, né? Então, começa esse primeiro olhar do autocuidado, sempre muito atrelado ainda ao corpo físico, né? A pessoa vai começar a buscar uma alimentação saudável, vai começar a olhar para os hábitos e rotinas, né, que fizeram ela chegar em alguma tragédia, em alguma dificuldade que ela está passando, que fez ela conseguir começar a se tornar consciente. Mas ela, apesar de ter saído do véu da 100% ilusão sobre como o mundo funciona, ela ainda não sabe resolver os seus problemas, ela ainda está só nesse lugar de, às vezes, perceber que o pensamento às vezes, perceber que ela está no piloto automático e que o pensamento dela está mandando nela, está comandando a vida dela. E ela fica muito buscando curas, assim, buscando ajuda, muito em coisas que são finais. Então, por exemplo, num médico que vai ajudar a curar dela. Então, por exemplo, como eu vou explicar isso? Se a pessoa tem uma dor de cabeça, ela toma uma Neosaldina, ela toma uma dipirona, ela toma um Tilenol, ela toma algum remédio e deixa a dor de cabeça passar. E aí, só se ela tem uma enxaqueca que ela vai lá procurar um médico para tentar entender essa enxaqueca. Na maior parte das vezes, ela não vai tentar entender a enxaqueca, ela vai no médico pedir um remédio mais forte para tratar a enxaqueca e vai tomar esse remédio. Aí, só se a enxaqueca não cura com o remédio que o médico falou, é um trava-língua, remédio que o médico falou, aí ela vai querer entender, mas por que que tá vindo? De onde está vindo essa enxaqueca? Aí o médico pode falar, olha, vamos ver sua alimentação, olha, vamos ver se você tem alguma intolerância alimentar, alguma coisa assim, aí ela vai tentar investigar. A mesma coisa sei lá, a pessoa tem problema na coluna, aí ela começa a fazer fisioterapia, massagem, osteopatia, quiropraxia, tudo, todas as terapias que possam ajudar ao corpo físico. Quem está nesse primeiro degrau vermelho, que já despertou da consciência, que já está entendendo que nem tudo é só o corpo físico, está conseguindo entender isso em um nível, mas ainda está muito buscando curas em nível físico, buscando as mudanças em nível físico. Não vai buscar, nem que ainda vá ali para as terapias, para outros tipos, outras modalidades de enxergar a vida, né? Vai estudar uma Ayurveda, uma medicina ocidental, vai olhar para a medicina egípcia, vai olhar para diferentes culturas, para diferentes lugares, mas ainda muito focado em resolver as coisas em nível físico, em nível da matéria. Esse primeiro degrau, ele é o degrau do ter. A pessoa está muito preocupada com o que ela tem. Então, eu preciso ter saúde, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter segurança, eu preciso ter tudo aquilo que tem lá na pirâmide de Maslow, sabe? Que é básico, eu preciso ter essas necessidades básicas atendidas para sobreviver. Então, o intuito final de quem está aqui, apesar de já ter despertado, é ter e sobreviver. E aí, apesar da pessoa vai lá, vai no médico, começa a buscar alimentação, começa a fazer exercício físico, começa a fazer novos hábitos saudáveis, a maior parte delas faz muitos esforços e tem poucos resultados.
E aí fica no efeito sanfona, né, do emagrece e engorda, fica na doença que vem e vai, fica num lugar onde nada se resolve. E aí ela começa a se olhar, querer olhar um pouquinho para tentar entender além físico, além matéria. E aí é quando, dentro desse degrau vermelho aí, imagine que tem vários pequenos degrauzinhos, né? E aí é quando ela vai subindo de nível dentro desse degrau. Então, primeiro ela estava ali completamente inconsciente, depois ela começa a tomar consciência de que ela precisa se cuidar, depois ela começa a buscar algumas coisas em nível físico, material, depois ela começa a entender que as emoções delas causam os comportamentos, causam hábitos, causam dores. Aí ela vai de repente buscar um psicólogo, e ela vai começando a subir esses degrauzinhos. Por algum motivo, e aí cada pessoa tem o seu motivo, ela ainda não consegue ter a satisfação que ela gostaria. Seja se livrar das dores do luto, de doenças, de emocionais, mentais, o que for, ou seja, de um sonho que ela quer realizar, não consegue, ela ainda não consegue. E aí ela entra para o degrau 1.1, aí, para uma segunda fase desse degrau. Esse degrau 1.1, ele acontece quando a pessoa começa a criar uma afinidade com o mundo invisível. Ela começa a entender que não é só corpo físico, que não é só mente também, que existe um mundo espiritual ao redor dela, que ela precisa, então, ter ações para a matéria, para o corpo físico dela, que ela precisa começar a orar e vigiar os pensamentos dela e observar o que ela está pensando, mas ela precisa também se conectar com algo maior do que ela, que você pode chamar de Deus, a fonte, o criador de tudo que é, Alá, Javé, tanto faz o nome que você quer dar. A minha origem, dentro da minha família, a gente chama Deus, mas dentro da filosofia do Theta Healing, que foi o meu despertar, a gente chama do Criador. Mais recentemente, eu tenho me conectado muito com a fonte. Mas Deus também acho que serve bem isso. E aí, é nesse momento que a pessoa vai se aprofundar mais na religião, ou ela vai buscar novas filosofias, novas espiritualidades, novas formas de ver o mundo, para tentar entender um pouquinho mais o que existe por trás dessa matéria. E aí existe, por exemplo, dentro da Cabala, a Cabala diz que 99% do que existe é invisível. Só 1% é a matéria. Então, a pessoa, quando entra nesse nível, ela começa a perceber que tem uma interação aqui ao redor. Então, tem espíritos aqui ao meu redor, tem energias, e aí cada pessoa de cada lugar vai trazer uma consciência diferente sobre isso, né? Então, ou vai buscar o alinhamento dos chakras, ou vai buscar reprogramação subconsciente, então vai lá fazer EFT, né? Ou vai fazer sessão de PNL, de hipnose, ou vai para fazer barras de axis para mudar ali o cérebro, vai fazer um próprio Theta Healing para mudar padrão de crença subconsciente, ou vai lá, não, eu preciso reprogramar toda a minha geração, né? Deixa eu ser assim, vou buscar constelação familiar para eu mudar toda a ordem familiar que estava equivocada aqui dentro. Vai buscar medicina germânica, vai buscar biodescodificação, reiki, radiestesia, vai buscar 1 milhão de coisas para tentar encontrar qual é a causa espiritual, invisível, sei lá, tem
ataques psíquicos, é inveja, os outros estão jogando inveja para mim, por isso que eu não cresço. Tem um espírito lá na minha casa, e aí você vai buscar 1 milhão de coisas espirituais para tentar mudar ou se livrar daquele teu sofrimento. E você vai encontrar respostas, e você vai sair do lugar de muitas dores que você estava passando. E se você comparar você, de quem estava na Matrix, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas dificuldades, com você, que buscou todas essas terapias integrativas, holísticas, todas essas mudanças físicas, mentais e espirituais, você vai perceber que mudou, e muda muito, e ajuda muito. Mas não para por aí. E aqui entra onde muitas pessoas param no autoconhecimento. Muitas pessoas que eu conheço, pelo menos, param. Elas ficam buscando que uma mesa radiônica resolva um problema, que alguém de fora faça algum atendimento, alguma terapia, alguma coisa para que ela resolva um problema, e ela vai tentando ir resolvendo cada um dos seus problemas, seja financeiros, sejam emocionais, de relacionamentos, seja qualquer a dor ou a ferida dessa pessoa, né? E sempre está ali esperando que alguém externo ajude ela, salve ela e tire ela de qualquer um desses problemas. Normalmente quem está nesse degrau, seja no degrau 1 ou no 1.1, né, ou nos subníveis aí que existe, começa a se engajar em novos círculos de amigos. Você começa a perceber que quem estava na Matrix não consegue mais conversar com quem está aqui no degrau vermelhinho. Porque os interesses mudam, porque a visão de vida muda. E aí você começa a se conectar muito mais com pessoas que são pessoas melhores, no sentido de que são pessoas que buscam o bem. Que buscam o bem, seja através de uma religião, seja através de uma doutrina filosófica, seja através de um novo hábito, né? Você vai começando a se conectar com isso, e tá tudo bem. Mas essa é uma dor que a maior parte das pessoas que despertou a consciência passa, que é a dor de deixar para trás quem ainda estava lá, quem ainda ficou na Matrix. Normalmente, quem está nessa escadaria do ter se esforça muito para se conectar com a lei da atração, a gratidão, praticar essas terapias, né? Percebe que cada dia você consegue controlar a sua mente, né? Você tem alguns vislumbres, igual o Jim Carrey trouxe, né? De repente, assim, eu senti tudo que existe, senti que eu não sou... Nossa, senti que Deus faz parte de mim, que eu faço parte de Deus, que tudo e tudo é maravilhoso, mas agora eu fico lutando para tentar voltar naquele lugar, né? E graças a Deus que você, em algum momento, vai sentir esse êxtase, porque quando você se conecta com essa sensação de conexão com o todo, você vai querer ficar voltando para esse lugar, e é isso que vai fazer você se estimular a continuar subindo os degrauzinhos aí dessa nossa jornada de autoconhecimento. Você se empodera de muita coragem para quebrar os padrões, quebrar o sistema, de ser a ovelha negra da família, de ser quem vai mudar tudo. E aí existe muitas pessoas que conseguem, né, trabalhar nesse ponto e gostam e ficam nesse andar. Porque nesse andar, elas aprendem a ouvir os seus pensamentos, então começa a ser consciente de que você não é o seu pensamento, você é uma consciência espiritual por trás desse pensamento, né? A sua mente não é quem rege o seu corpo, quem comanda toda a tua vida é essa consciência que está por trás. Já aprendeu a se conectar com o mundo invisível, então muitas vezes já teve vivências de falar com antepassados, de chamar anjo da guarda, de ter mestres espirituais direcionando e ajudando o caminho, de ter essa sensação de pedir e receber,
que é tão gostosa quando a gente tem, né, quando a gente começa esse caminho espiritual, assim, que a gente fala, nossa, pedi e recebereis, que começa a fazer manifestação também, né? É, manifestação, para quem não conhece, a gente chama de cocriação da realidade, é você, de forma consciente, criar a realidade que você deseja, né? Manifestar, pedir para Deus e aquilo acontecer. Normalmente quem está nesse nível já entendeu o conceito de criança interior, que você tem que voltar lá no seu passado e ajudar a tua criança interior ferida, que ela está precisando, e dar aquilo que a tua criança interior precisa. Nesse lugar você desenvolve amor próprio, valor próprio, você trabalha muito essas questões de autoestima, e você se torna muito consciente do que são os seus padrões repetitivos, que podem ser transgeracionais ou pode ser dessa vida, e começa a buscar formas de mudá-los. Então, é uma etapa da escada que ela é muito transformadora, que ela traz muitas mudanças para a tua vida, positivas.